bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui na Alô INSS. Eu sou a Ana Paula e eu trago novidades aqui para vocês, motivo de comemorar após 4 anos, surpresa boa para aposentados finalmente, né? E também, pessoal, olha só que notícia, hein? A semana começou tensa já no Congresso, já no STF, né, já no Brasil inteiro, em relação a uma possível derrota de Lula. Eu vou trazer esses detalhes para vocês. Além disso, também tenho novas informações aqui do STF, que vai trazer aqui informação importantíssima para todo brasileiro, e eu vou trazer para vocês também novas regras aqui confirmadas, né? Essa semana tem muita informação, então fica comigo até o final, porque a gente tem algumas surpresas para trazer nesse boletim de hoje para quem é beneficiário da Previdência Social, e muitas delas pegou o Brasil de surpresa mesmo, então você vai se surpreender também com essas novidades. Então fica aí até o final, porque quem é inscrito no canal não é pego de surpresa, eu trago tudo em detalhes aqui para vocês diariamente. Eu sou a Ana Paula, você está no Alô INSS, o canal amigo parceiro do aposentado e pensionista. O Alô INSS é um dos maiores canais de Previdência Social do país, e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e às vezes não faz a mínima ideia. Nós já ajudamos milhares de aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência a conseguirem benefícios que eles nem imaginavam que teriam. Então a informação é poder, e quando se fala de benefícios, informação é dinheiro. Então, se eu fosse você, beneficiário do INSS, servidor público, pessoa idosa ou com deficiência, não perderia nenhum vídeo do canal. A partir de hoje, você que ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. É de graça, não paga nada, e você ficará por dentro das principais notícias que podem impactar você e a sua família de alguma forma. Então, se inscreve aqui que o Alô INSS é exclusivo para você, beneficiário, né? O Alô INSS, além de trazer informação, orientação e explicação previdenciária sobre outros direitos que vocês podem ter acesso, o Alô INSS é uma rede de apoio. Nós apoiamos a luta das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, e é um prazer imenso estar aqui com vocês diariamente. Então, muito obrigada, gratidão a todos pelo carinho e confiança no nosso trabalho. E eu aproveito também a agradecer aos mais de 10 mil inscritos que contrataram empréstimo consignado por intermédio da nossa empresa, da Alô INSS Soluções Financeiras, que foi criada no final do ano passado para poder ajudar vocês a intermediação desses contratos junto aos bancos, junto, né, a financeiras, enfim. A gente está aqui ajudando vocês nessa intermediação para ajudar que vocês não caiam em golpe, não sejam vítimas de golpes financeiros, de golpes da internet. Então a gente viu muita gente cair em golpe, em armadilha, em mentira, né, sobre crédito consignado, e por isso a gente criou a nossa própria empresa para ajudar e dar essa segurança para você. A gente faz um trabalho muito sério e a gente está aqui ajudando milhares de aposentados, tanto que o atendimento está lotado, é muita gente que busca a nossa ajuda, e eu fico muito feliz quando eu vejo esse voto de confiança que vocês dão no nosso trabalho. O nosso trabalho, ele é gratuito, você não paga nada, tá? Então você precisa de empréstimo consignado, você não precisa mais ficar pesquisando em banco, ter que sair de casa, gastar condução, né? Correr risco do banco ainda te enganar, né? Ou de com quem você contratar não for de fato uma financeira, não é de fato um correspondente, é um golpe. Então você não precisa correr esse risco. A gente está aqui para poder te ajudar, para poder intermediar o seu contrato de uma forma séria, tudo com base na lei, inclusive garantindo que as taxas de juros que os bancos estão cobrando, né, dentro do seu contrato, esteja dentro do limite da lei. Então, se você quer essa segurança, você tem interesse em ser acompanhado por um dos maiores canais de INSS do Brasil, né, para ter aí o seu contrato protegido, para ter essa proteção, pode chamar a nossa equipe. Aposentado, pensionista, BPC, antecipação de FGTS, a gente tá aqui para ajudar todos vocês, beleza? O link do nosso WhatsApp tá aqui no primeiro comentário, então pensou em empréstimo, chama a Alô INSS que a gente vai ajudar agora vocês, né? E olha só, pessoal, sem mais demora, vamos começar aqui com a informação. E a primeira informação aqui para vocês é sobre o Eduardo Cunha, que trouxe uma informação que repercutiu bastante, né? Lula, olha só, governo parece combinar frágil maioria congressual com gestão econômica duvidosa, escreveu o Eduardo Cunha, que o Lula ameaça repetir Dilma, né? Enquanto Lula tomou posse pela 3ª vez como presidente da República em uma eleição em que, na prática, não foi ele, né, e nem o seu partido que ganharam,
mas sim o seu adversário que perdeu. Assistimos talvez, né, a pior composição dos ministérios em todas as gestões do PT. Isso disse aí, começou, né, aqui no jornal falando. E eu quero saber se vocês vão concordar com tudo isso que o jornal e o próprio Eduardo Cunha estão se posicionando nas redes sociais. O Lula, né, começou aí trazendo na máquina pública, aumentando o número de ministérios de 23 para 37, única e exclusivamente para ter cargos que possam ser distribuídos aos seus companheiros e formar aí uma frágil composição política, incapaz de dar uma maioria sustentável no Congresso, além de trazer raros nomes com luz própria que passe a ideia de eficiência no governo. Vocês concordam com essa frase ou não? E o novo governo, pessoal, divulgou, né, que tem 10 ministérios. Também há 11 outros nomes sem filiações partidárias, mas que são ligados ao PT e a Lula. E um exemplo é o novo chanceler, que teve a mesma função no governo Dilma. Somado esses 21 nomes aos 3 ministérios do PSB, um do PCdoB, um da Rede e um do PSOL, Lula acaba com 27 pastas ocupadas por sua aliança eleitoral. Isso supera o número total de ministros de Bolsonaro em 20%. E considerando não só a distribuição de ministérios a partido, né? Em tese, Lula teria traído mais 3 siglas com distribuição de 3 ministérios para cada um. O MDB, com 42 deputados eleitos, o PSD, com 42 e o União Brasil, com 59. Isso totalizaria mais de 143 deputados eleitos. O resultado, a princípio, seria uma maioria não tão folgada, com pouco mais de 280 deputados. Ocorre que 143 deputados desses 3 partidos, ao menos 30, não acompanharão esse apoio ao governo Lula. E isso coloca o presidente em uma real minoria. O União Brasil, por exemplo, já se declarou independente. Nesse caso específico, Lula preferiu fazer um acordo individual com o senador Davi Alcolumbre, que chegou a indicar um integrante do PDT para ocupar a vaga mais importante cedida, que é o Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional em nome do partido. E segundo aqui, né, o Eduardo Cunha também colocou, foi sobre o fim das emendas do relator. O ufanismo demonstrado em entrevista pelo futuro líder da Câmara do Governo vai se deparar com a realidade da placar de votação. O Congresso atual errou na votação da PEC, cedendo antecipadamente ao governo o direito de acabar com o teto de gastos por lei complementar e não mais por emenda constitucional. Nem assim o governo terá facilidade para aprovar a nova âncora fiscal. Eles também disseram que Lula errou quando interferiu para que o STF acabasse com as emendas de relator, que não eram impositivas e ainda teria o controle do governo. Lula corre um risco dentro do Congresso, segundo aqui a visão, né, do Eduardo Cunha. E ele também diz que o PT não quer aliados. O cenário é mais ou menos semelhante ao do governo Dilma, onde o Planalto achava que tinha maioria e sofria derrotas em várias emendas a medidas provisórias, que afetavam as contas públicas. Na época, eles atribuíam as derrotas, né, chamando de pautas bombas. Na verdade, eles não conseguiam sustentar votações em plenário por falta de maioria. Nenhum presidente da Câmara pode impedir uma votação destacada por um partido de uma emenda a uma medida provisória. Cabe ao governo ter votos para impedir a sua aprovação. E parece que Lula não terá, assim como a Dilma também não teve. E analisando pela ótica da Câmara, né? Mas no Senado, não parece que a maioria do governo seja muito confortável, mesmo com o privilégio dado a senadores, na distribuição dos ministérios. Aparentemente, o governo terá 45 dos 81 senadores, que é um número insuficiente para aprovar uma emenda constitucional. Então, pessoal, trouxeram essa repercussão, né? Falando que o PT colocar em plenário os votos necessários para aprovar qualquer coisa, ele vai ter muita dificuldade. O governo também foi ocupado dessa forma, né? E depois do susto com o mensalão, montou-se um governo já com alianças visando a obtenção de maioria congressual, funcionou. A aliança eleitoral resultante apoiou Dilma Rousseff, que venceu as eleições com grande folga, mas o resto todos já sabem, né? Que teve aí, aconteceu, da Dilma, que foi fruto da desorganização da economia, naufragou pela tentativa de um cavalo de pau na conduta da economia.
E aí veio por consequência as pedaladas fiscais e pelo descontrole das contas públicas levar o governo a editar decretos de execução orçamentária sem autorização legislativa, o que embasou em seu impeachment. Então o Lula está muito parecido com o que ocorreu com Dilma nesse início de governo, apesar que a concentração de cargos do PT vem se repetindo agora. Então a gente vai ver aí, muitos acreditam que isso poderá, a forma como o Lula está conduzindo já com os ministérios, com os apoios, conforme o Congresso está reagindo, né, ao novo governo, isso pode implicar, né, eles temem que o governo possa sofrer também aí um impeachment antes do fim do governo. Eu quero saber o que vocês acham disso. Vocês acham que realmente o governo vai ocorrer o impeachment? Será que o Lula vai conseguir governar os 4 anos? Você acha que ele chega com o Congresso formado do jeito que foi formado, né, pelos eleitores? O que você acha? Comenta aí pra mim. Enquanto vocês comentam, pessoal, e isso é o que está repercutindo, e tudo isso, né, se o Lula sair ou permanecer, vai impactar diretamente todo o Brasil, porque os projetos, as estratégias, a mentalidade é diferente de cada governo. Então a gente vai acompanhar tudo isso muito de perto. Agora, eu quero trazer aqui para vocês também mais uma informação, que é sobre as novas regras do empréstimo consignado para 2023, né? Com o aumento agora do salário mínimo, vocês vão poder fazer um empréstimo consignado com valor maior, porque o percentual da margem aumentou. Quem tiver interesse nessa nova margem por causa do reajuste, pode chamar a nossa equipe que a gente vai te ajudar a intermediar o seu contrato. Quem não tinha margem agora passará a ter. Cabe ainda uma análise bancária. Tem gente que pergunta: Ana, eu já tentei fazer o empréstimo, eu já tentei fazer o cartão de crédito consignado, mas o banco me reprovou, já são 3 vezes. Por quê, né? Por que acontece? Pessoal, cada banco existe as suas próprias políticas públicas. E os bancos, por mais que eles não falem, né, a gente sabe que eles se conversam, eles têm um sisteminha interno aí e vão se conversando. E depende de muitos fatores. O banco ele nunca deixa claro, né, principalmente para nós correspondentes bancários, o motivo que levou à negativa. Ele só fala por política interna, até mesmo porque toda a sua vida financeira é algo sigiloso, que a gente não tem acesso, ninguém tem acesso, né? Então só o banco. E aí o banco, ele analisa isso e ele vê com as políticas internas dele. Às vezes você já caiu em algum golpe financeiro. Então isso é um risco, ele emprestar dinheiro para você, por você já ter corrido risco financeiro, né? Esse golpe financeiro. Às vezes pode ser porque você teve algum problema jurídico ou algum problema de endividamento que foi significativo em algum banco. E aí esse banco, né, tem lá a informação dessa pendência e aí os outros bancos têm receio de te emprestar. Então, assim, pode ser vários fatores. Às vezes você colocou recentemente o seu número de telefone no site Não Me Perturbe. E quem colocou o número no site Não Me Perturbe, se você for fazer empréstimo, você tem que tirar. E para tirar o seu número de lá, pode demorar mais de 30 dias. Tem pessoas que colocou no Reclame Aqui que demorou mais de 100 dias e o número não saiu do Não Me Perturbe. Então a pessoa não consegue fazer empréstimo, tá? Então, assim, são muitos fatores. Às vezes o benefício é recente e o banco, por política interna, prefere ainda não liberar, né? Então vai depender de muitos fatores. O banco não abre a informação. Então, assim, o banco faz essa análise. Se você conseguir passar, aí o INSS vai averbar, o INSS averbando, não tem nenhum conflito, né, na base de dados, dá tudo certo, o dinheiro cai na sua conta. Se o banco pegar alguma interferência ou o INSS na averbação também considerar algum dado errado, porque a gente cadastra sua proposta com base no seu documento. Só que aí vamos supor que seu RG, você era casado e você se separou, não mudou o RG. Lá no INSS é outra informação. Você vai ter que primeiro regularizar a situação, porque os dados do banco tem que estar igual do INSS, porque senão o INSS não repassa a parcela para o banco. Então o banco não vai liberar o dinheiro. Então precisa ter o cadastro regularizado. Então pode ocorrer esses problemas sim, né? Por isso que a gente fala, é uma coisa muito complexa e aí a gente intermedia esse contrato para estar ajudando vocês. A margem, então, né, ela vai estar sendo liberada até o final desse mês para vocês. Vocês já conseguem digitar a proposta. Quem tiver interesse, chama a nossa equipe para você conseguir digitar. E essas mudanças do consignado estão apenas começando, porque o governo já falou que dentro desses 100 primeiros dias, ele vai tentar reduzir a taxa de juros para vocês. Isso vai abrir possibilidade de muita portabilidade, né, por ter redução de taxa de juros. Vai também suspender alguns beneficiários de contratar crédito, como Auxílio Brasil, BPC Loas. O governo tem essa intenção, por isso está estudando possibilidade de dar perdão de dívida para quem é desses benefícios e fez empréstimo consignado.
Então, assim, muita coisa tá para mudar em relação ao empréstimo consignado. Então, fica atento, porque você pode ter benefícios dentro dessa mudança também. Como eu falei do perdão da dívida. Já pensou? Você pegou o empréstimo e tem o perdão da dívida porque você é do BPC ou é do Auxílio Brasil? Isso está sendo estudado pelo governo. Vai acontecer? Ninguém sabe. Vamos ver o que o governo vai posicionar. Vai depender de quanto vai custar para ele. Ele vai fazer estudos, vai ver de onde vai tirar. Então, ele não vai anunciar nada agora. Eu acredito que vai ser nesses próximos semanas ou né, nesses próximos meses, mas ele está estudando isso e vocês precisam saber, tá? Mais um ponto importante agora para vocês, que eu quero compartilhar aqui também, é sobre a reforma tributária, pessoal. Segundo o Haddad, olha só, o Haddad, ele informou que a reforma tributária e a regra fiscal serão discutidas no Congresso a partir de abril de 2023. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele prometeu para esse primeiro trimestre desse ano o anúncio de medidas para colocar o país no rumo certo, através de uma proposta de emenda à Constituição, né, a PEC da transição, e que deu um prazo até agosto para apresentação de um novo arcabouço fiscal. Assim, a partir de abril, com as comissões do Congresso instaladas, poderão ser endereçadas as mudanças estruturais no Congresso. Então, ele falou, a partir do fim de abril, vou começar a discutir tributária e o arcabouço com o Congresso. O Haddad afirmou que tem sido transparente com a situação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está assumindo o país em uma crítica às medidas adotadas por Jair Bolsonaro à véspera da eleição, que, segundo ele, teve um impacto fiscal de 300 bilhões de reais. Então, ele falou que não vamos reclamar, fomos eleitos para corrigir, estamos no segundo dia do governo, mas vamos resolver. Sabemos que o tempo é curto. Então, tá aí, pessoal, ele deu esse posicionamento, e só para vocês entenderem, né, o que a reforma tributária, o que o contribuinte deve esperar para esse ano de 2023. O tema da reforma tributária, ele permeia a vida dos contribuintes há décadas e sempre costuma voltar à tona quando há uma transição de poder no âmbito executivo federal. O ministro da Fazenda do novo governo, Fernando Haddad, ele anunciou que nomearia o economista Bernard Ape como assessor especial da pasta para a reforma tributária. Ape é um dos autores técnicos da proposta de emenda constitucional 45 de 2019, um projeto que se encontra em estágio maduro na discussão do Congresso Nacional, e a PEC foi idealizada pelo Centro da Cidadania Fiscal, um centro de estudos que tem como objetivo contribuir para o aprimoramento das políticas públicas brasileiras, sobretudo a política fiscal e tributária. E o foco da emenda é promover uma profunda reforma na tributação sobre o consumo atualmente existente no Brasil, que é aplicado de forma concorrente pela União, estados e municípios, que acarreta numa enorme complexidade, alto custo de conformidade e distorções do sistema, como a concessão de benefícios fiscais regionais e represamento de créditos oriundos da não cumulatividade. E a proposta é de criação de um imposto sobre o valor acionado, que é o IVA, não cumulativo, que seja cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização de bens e serviços e seja partilhado entre os entes federados. O novo tributo seria chamado de Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e seria o substituto de 5 tributos existentes atualmente, que é o IPI, o PIS, COFINS, ICMS e o ISS. Além do IBS, a PEC prevê também a criação de um imposto seletivo com caráter extrafiscal para onerar o consumo de produto como cigarros, que tem incidência concentrada monofásica. E a proposta promete ainda resolver a insegurança jurídica quanto à possibilidade de tomada de créditos oriundos da sistemática não cumulativa de tributação, ou seja, concentrar a tributação no destino, que é o mercado consumidor, e ressarcir de forma célere os contribuintes acumuladores de créditos fiscais, que são os exportadores, por exemplo, né? O que é um problema crônico no modelo atual de tributação. Então, tudo indica que o novo governo deve tentar focar esforços iniciais para a aprovação da reforma sobre a tributação do consumo, mas é evidente que não seja descartada uma reforma de tributação sobre a renda. Ainda não há uma sinalização clara do que a nova equipe econômica deve propor nesse aspecto, mas há uma tendência de alteração de distribuição das incidências fiscais, desonerando as empresas e tributando a distribuição de lucro aos acionistas da forma de dividendos.
a reforma tributária, especialmente no tocante à tributação sobre o consumo, é uma medida muito bem-vinda, ainda que não haja uma redução de carga fiscal final. É certo que a simplificação do sistema já geraria enormes avanços na economia brasileira, tendo em vista que a insegurança jurídica no modelo atual acaba afastando diversos investidores, né? Então, a principal dificuldade da implantação da reforma deve continuar sendo o apoio dos estados e municípios, que dessa forma acabarão perdendo um pouco de sua autonomia fiscal, e de alguns setores, como de serviços, que entendem haver um aumento de sua carga fiscal no novo modelo proposto. O fato é que, embora o discurso seja de que a reforma tributária terá prioridade total do governo, a medida não deve ser facilmente aprovada, pessoal, restando ao contribuinte, dentro do modelo atual, buscar alternativas juridicamente viáveis de otimização de sua carga fiscal, que é, sem dúvida, uma das melhores maneiras de se ganhar vantagem competitiva. Então, tá aí informação de utilidade pública para vocês, né? A reforma tributária de 2023, ela pode afetar o bolso de todos nós, porque esse conceito, né, do proposto imposto sobre bens e serviços é de que seja uma junção do programa de benefícios já existentes, né, de tributos já existentes, conforme eu falei. E além dessas duas propostas de simplificação das cobranças, a PEC, ela traz ainda a previsão de um novo imposto, né? Então esse seria substituto do IPI e seria atribuído aos setores de produção, importação e comercialização de bens e serviços que possam ser prejudiciais ao meio ambiente ou também à saúde. Então, conforme eu falei para vocês, em abril, né, eles vão começar a discutir essa reforma e eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês, tá? Uma outra coisa que também, agora para encerrar o vídeo, que é uma grande vitória para os beneficiários, né? Falando agora de uma informação boa aqui para vocês, pessoal, eu quero trazer sobre uma conquista para os aposentados e pensionistas, que depois de 4 anos, né, pela primeira vez em 4 anos, vocês terão de fato um aumento real pela primeira vez. Então, assim, eu estou bem feliz, porque por mais que a gente veja que o salário mínimo ele não é o ideal ainda, eu estou muito feliz que depois desses 4 anos, né, que a gente teve sem aumento real, vai ter aumento real. Então está mais que confirmado, até o valor que o Bolsonaro já tinha proposto de 1.302 garantido na medida provisória já está com aumento real, porque vocês viram que a inflação fechou menos que 6%, e com o aumento do Bolsonaro se deu 7%, com o aumento do Lula se deu 9%, né, por cento. Então o aumento real ele está aí de qualquer forma, né? Então isso já é uma vantagem para vocês. E uma outra questão de vitória que a gente também está tendo é que vai ser formada agora, depois que o Congresso voltar do recesso, uma mesa de discussão junto ao governo para discutir uma nova política de valorização do salário mínimo. Então, segundo o governo, a intenção é fazer com que o salário ele vá reajustando de uma forma justa e não mais da forma como era, na qual viu que o brasileiro veio só se afundando, veio ficando mais pobre ao invés de ter melhoria, né, na questão financeira. Então, o salário mínimo ele vai passar talvez aí por um impacto muito grande para o ano que vem. Isso é bom, isso é ótimo, porque esse ano, querendo ou não, já tem a garantia do aumento real, que é uma grande vitória para todos os beneficiários e brasileiros, né? E no próximo ano pode ser melhor ainda essa questão de reajuste salarial. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela audiência e companhia até agora, e fiquem por dentro que a gente ainda tem muita informação para trazer, e aí eu trago um outro vídeo para vocês. Beijo grande e até logo!